que não podia, que não deveria ser assim, que só poderia ser judeu, que só poderia ser se fosse circuncidado, que não era só pela fé, que não podia ser, as leis judaicas não poderiam ser quebradas, e por assim eles começaram a fermentar. Que inclusive o próprio Barnabé, que tinha ido com Pedro, com Paulo, também passou para o lado de Pedro. E para completar, Paulo leva quem? Tito. Quem era Tito? Um romano incursiso. Aí aumentou mais a situação de revolta de alguns homens de Deus, porque Tito não era circuncidado. Então, segundo eles, não poderia participar da lei judaica, não poderia agir como os judeus, porque ele não era. É aonde eu quero chegar agora. Pode ser que você esteja aí do outro lado esperando algo fora do comum, mas eu vim aqui para falar o que o Espírito Santo mandou eu falar, e ele me disse, fala. Aleluia. É para falar. Aleluia. Da seguinte forma, aqui no versículo, quando nós chegamos ao versículo, deixa eu pôr o meu óculos aqui, e mulher, a minha boca glorifica ao Senhor. Aleluia. Se você tiver glória para dar. Eu não costumo pedir para glorificar, para exaltar, porque eu entendo que é natural. Quando você sente a presença de Deus, você glorifica, você exalta o nome do Senhor. Então, quando nós chegamos aqui no versículo 12, nós começamos a entender, porque Paulo diz assim, olha, porque antes que tivessem chegado da parte de Tiago, agora eu comecei a ministrar. Enquanto Tiago, os Ceifas, João, não estava considerado, eles são considerados coluna do judaísmo, enquanto eles não estavam ali em Antioquia, estavam ali naquela reunião, aí já era Jerusalém, Pedro comia com gentil, andava com gentil, falava com gentil, vivia com gentios, fazia tudo com o gentil. Quando aqueles homens chegaram ali, Pedro muda a atitude dele. Agora eu comecei, Mateus Costa. Você, como é que você age quando não tem ninguém olhando? Quando não tem ninguém percebendo, quando não tem ninguém te vendo. Porque Pedro, enquanto estava com eles, com aqueles homens de Deus, ele agia de uma forma. Quando não estava, Pedro agiu de outra. Paulo, na sua sabedoria dada pelo Espírito Santo, falou para ele aqui no versículo 12, enquanto antes que chegasse alguns homens da parte do Tiago, você comia com gentil, mas depois que chegaram, você foi se retirando e se apartou dele. E no versículo 14, Paulo confronta Pedro, quando ele diz, é engraçado, eu queria entender, Pedro. Aleluia. Porque enquanto eles não estavam aqui, você comia com eles, andava com eles, bebia com eles, dormia com eles, estava para cima e para baixo com eles. Foi só Tiago e os outros chegarem, você muda a tua conduta. Por quê? Porque Pedro era um dos quais lutava, falava que Tito e os gentios não podiam ser circuncidados. Não podia ser incursivo, precisavam circuncidar. Aí Paulo pega e confronta Pedro e diz para ele, é engraçado essa sua atitude, porque eles não estavam aqui, você agia. Agora você que andava com ele, estava com ele, fazia tudo com eles, você vem me dizer que eles não podem estar no nosso meio? Você vem me dizer que é contra as regras deles estarem junto conosco? E no capítulo 14, Paulo confronta Pedro. Mas quando vi que andava no 15, no 14, conforme verdade disse Paulo a Pedro, se tu sendo judeu, vive como gentil, e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Eu quero dizer uma coisa para você. Como é que você tem vivido diante do Evangelho de Cristo? Porque Pedro andava como judeus, ele vivia como judeus, mas ele queria cobrar, ele vivia como gentil, mas queria cobrar dos judeus uma posição. Duas perguntas. Quando os líderes, o mestre não está, quem você é quando não está próximo de Jesus? Porque tem crente que
fica próximo de Jesus, Mateus, dentro da igreja. Ali ele sapateia, ele relampeia, ele canta, ele salta, ele dá paraquedas, planta bananeira. Mas ele saiu de dentro da igreja, de dentro do templo, ele já é outra pessoa. E Paulo confronta Pedro, fala: você que é judeu, você não está vivendo como eles. Como é que você quer cobrar que eles vivam como nós? Seja exemplo, é isso que Pedro está falando para Paulo. Que Paulo está falando para Pedro. Seja exemplo. Você tem sido exemplo. Você tem estado exemplificando Cristo. Você tem representado Cristo como tem que ser representado, ou está fazendo como Pedro, que quando está longe é uma coisa, quando está perto é outra. E Paulo ali ele continua: aleluia. Viva como nós somos judeus. Nós não vivemos corrompidos. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentro do gentio. Paulo está dizendo: olha, ainda que eu ande com eles, eu não sou como eles. Ainda que eu esteja pregando para eles, o que eu quero é trazê-los para este evangelho, para trazê-los para esse evangelho de fé, para trazê-los para esse evangelho de Jesus Cristo, que muda, que transforma, que regenera, que salva, que cura, que liberta. Você está sendo judeu dentro da escola, dentro do teu local de trabalho, no meio da tua parentela, porque é fácil falar, mas tem feito. Paulo, ele tem toda a minha admiração, porque ele, em momento algum, ele negou o Cristo que ele servia. Ele, em momento algum, ele negou o Cristo de qual ele falava. Então, fale de Jesus, aonde quer que você esteja, o que quer que você faça. Não seja como Pedro, não seja duas caras, não tenha dúvida, porque a minha Bíblia me ensinou que de uma fonte não jorram dois tipos de água. Ou você é doce ou você é amarga. Que tipo de água você tem sido quando ninguém tem visto? Que tipo de água você tem sido para aqueles que não conhecem o Evangelho? Ou você está simplesmente virando as costas para aqueles que não conhecem porque se acha melhor, porque você acha que os incursisos não têm direito a esse Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho de fé, esse Evangelho que muda, esse Evangelho que transforma, porque também a minha Bíblia me ensinou que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Aleluia. E quem são os doentes? São aqueles que estão lá fora precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de uma direção. Seja você essa direção para os gentios que estão à sua volta. Esse gentio pode ser seu amigo, pode ser seu parente, até dentro da tua casa talvez. E você está pregando um evangelho que você acha que é certo. Paulo disse: a sua justificação ela vem pela fé. Paulo pregava amor, Paulo pregava fé. Paulo não pregava só obra. Porque tem que ser obra. Porque A não pode, B não pode. Porque infelizmente nós temos pessoas no nosso meio que dizem, que determinam que A não pode, que B não pode, porque não é circunciso, não profere a fé judaica. Mas para que isso aconteça, você precisa ir lá e falar desse Jesus. Assim como ele fez com Tito, assim como ele fez com outros em Roma, com outros na localidade, ele falou desse Jesus. E quem conhece a história de Paulo vai entender que depois disso o evangelho deu uma direção, porque Deus estava na direção. Está na direção da tua vida? Aleluia. Porque quando o Espírito Santo está na direção das nossas vidas, nós fazemos as coisas certas. Nós não vamos impulsionados. Pedro podia ser um homem de Deus, mas naquele momento ali Pedro estava agindo como um gentil. Você pode ser um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente de Deus, mas pode ser também que tenha momentos que você esteja agindo como um gentil, agindo como eles. Não, esse não pode, aquele não pode, aquele eu não quero, com aquele eu não falo. Seja Paulo no meio do povo. Fale de Jesus. Fale do amor de Cristo. Fale daquilo que o Senhor colocou no seu coração. E ele continua falando aqui no 15. Temos fé em Jesus Cristo. Lá no finalzinho do 15 ele disse: porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Você pode fazer o que for de obra. Você pode fazer o que for. Estou na igreja todos os dias, estou na escola bíblica. Você pode fazer o que for, mas se você não tiver fé, se você não tiver amor, se você não cuidar, é em vão. Paulo fala que no final não será justificada, porque eu preciso amar
Cristo e depois amar aqueles que Aleluia. estão à minha volta, para que eu seja justificado. Como é que você tem sido justificado diante de Cristo? Aleluia. Como é que Cristo pode te justificar? Faça uma auto-reflexão nesta noite. Será que hoje, se Jesus volta hoje ou te chama na madrugada, Ele pode te justificar e falar assim: não toca, não mexe, porque é meu, é minha, eu trouxe, eu justifico, eu comprei. Que é justificação? É você ser comprado, é o seu pecado, é o seu erro, é ser comprado por Cristo, e Ele já foi comprado lá na cruz do Calvário. Aleluia. Então seja um Paulo e não um Pedro. Pregue para gentios, prega para aqueles que não conhecem, circuncidado ou não, viva pela fé em Jesus. Aleluia. Pela fé em Jesus Cristo, porque é essa fé que transforma, é esta fé que modifica, é esta fé que resgata, é esta fé que regenera, é esta fé que transforma, e é isso que o céu pede para nós nesta noite. Não seja como Pedro, não julgue, não critique, ajude, pega na mão, traz, porque o Senhor, Ele tem nos chamado para isso. Como já foi dito aqui no começo pela pastora Cida, o Senhor, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que fazem sem querer nada em troca. Aleluia. Paulo, ele só queria ser Paulo, homem de Deus, pregar o evangelho e a toda a criatura. Aí vem alguém e diz que não podia, mas ele, como autoridade de Deus na vida dele, ele falou: não, pode ser assim, porque se eu estou aqui, é com a permissão de Deus. Então, igreja, eu sei que é breve, foi breve, até aqui o Senhor me deu, mas eu quero dizer para você nesta noite: não seja como Pedro, seja como Paulo. Passe por que você passar. Nós conhecemos a história dele, não foi pouca. Depois desse tempo, Paulo foi preso, Paulo foi escarnecido, Paulo foi humilhado, apanhou. Tudo aconteceu com Paulo, mas em momento algum ele deixou de exercer a sua fé. Talvez você que esteja aí do outro lado com algum problema da sua família, seja ele qual for, não deixa de exercer a sua fé, porque a sua fé é quem vai mover a mão de Deus. Aleluia. É a sua fé quem vai mover o céu. É através da sua fé, da sua perseverança, que Deus vai te dar condições de resolver. Não desanima não, ainda que o diabo tenha chegado para você e dito: não vai conseguir, você não é capaz, mas olha somente para o autor e consumador da tua fé, porque é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a resolução dos seus problemas, das suas dificuldades. Então não olhe para a direita, faz como Josué, não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe tão somente para o autor e consumador da tua fé. Aleluia. Porque é de lá que vem o seu socorro. Glória. Então que nesta noite você saia desta live com essa promessa: permaneça com a sua fé inabalável. Ah, missionária, mas hoje eu estou abatido, hoje eu estou entristecido. Ajoelha, pede ao Senhor: Deus, renova a minha fé, renova a minha esperança nesta noite, que é para eu poder continuar ministrando. Se você ministrava, parou, você vai voltar a ministrar. Se você louvava, parou, você vai voltar a louvar. Se você dirigia e parou, você vai voltar a dirigir. Mas que nesta noite eu profetizo sobre a sua vida, sobre o seu lar, toda sorte de bênção, e digo para você: seja Paulo, não seja Pedro, não questione. Pregue o evangelho do amor, pregue o evangelho da fé. A sua justificação, ela vem pela fé em Cristo Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te abençoo em nome de Jesus. Aleluia, glória Aleluia. a Deus. Meu amigo, olha só, preste atenção, você ouvinte. É algo assim surreal, porque eu às vezes eu ouço palavra e dá vontade de você ficar assim, porque eu vou com problema aí sempre assim mesmo, sempre acontece alguma coisa. Mas nunca aconteceu. Ou é no microfone e tal, mas nunca aconteceu de cair a internet no meio do... Aí o que a pastora fez? A pastora continuou gravando ali, não tem esse problema. Mas eu quero dizer para você, nós vamos estar aí repostando isso aí. Então você que ficou aí, eu quero dizer para você, olha só, é uma proposta, a mensagem foi ministrada hoje para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Aleluia.
É projeto de Deus. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Espírito Santo de Deus, Não aleluia! importa, aleluia, como as pessoas te veem, o negócio é como Oh, Deus Deus, te vê. aleluia, Jesus! Louvado é o teu Aleluia, nome, Mas é Pai. como Deus te vê. Espírito Porque se Santo. nós formos analisar como os outros nos vêem, nós não vamos fazer nada, meus amigos. É verdade. Às vezes até dentro da própria família mesmo, não tem pessoas que olham, não tem pessoas que acreditam, aleluia. Mas o mais importante, aleluia, é Deus acreditar. E Deus acredita em você. Amém. Deus acredita na tua casa, Deus acredita na tua família. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Missionária, que Deus te abençoe. Amém a todos nós. Você, a tua casa, a tua família, muito obrigado por tudo. Né, pastora Cida, Amém, Pedro Jesus. Denis, irmão Mateus. Nós vamos estar orando aqui, vamos estar encerrando, né? Depois a pastora vai repostar isso aí. Deus, eu quero te agradecer pela vida da missionária. Amém, Jesus. Eis-me Pelo aqui, ministério Senhor. dela, Senhor, pela casa dela, pela família, pelos planos e sonhos. Aleluia, Jesus. Pode não parecer, mas ainda tem algumas interrogações que ela precisa de resposta tua, Senhor. Aleluia, Jesus. Quem vê sorrindo, quem vê sempre dando quem sabe abrindo um sorriso, mas às vezes, Senhor, tu sabes o interior, tu sabe coisas que ela não fala para ninguém, só fala como Senhor. Meu Deus. Então, Deus, eu quero te pedir, contempla o coração da tua filha, Amém, Jesus. contempla a resposta que ela precisa, Deus. Eu te pedir nessa noite, e para você também que estava conosco aí, Senhor, eu quero te pedir também sobre o ministério de cada um dos teus filhos. Amém, Em nome Jesus. Sobre o Ministério Família Costa, sobre a vida do nosso bispo, nosso vice-presidente também, Bispo Felipe, nosso vice-presidente, pastor Jean. Que Deus abençoe todos do Ministério de Orações. Deus abençoe você e a tua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Tchau.